A Fundação TID Setúbal quis investigar de perto o que pensam as juventudes brasileiras sobre temas importantes e complexos. No Essa Geração, acompanhamos a trajetórias de 4 jovens de diferentes partes do Brasil, com seus dilemas e anseios. Nesta 4ª temporada, a gente conheceu o carioca Gabriel Richard. Ele tem 24 anos e é estudante e professor. E é na voz dele que queremos entender o que pensa essa geração sobre educação. Eu vou tocar uma música agora que, na verdade, é uma espécie de mantra, né? Que se chama Nigun no judaísmo. Esse é um trecho de um mantra que eu mandei para mim mesmo quando comecei a reunir algumas coisas que eu queria compartilhar com você por aqui. Eu gosto porque ele me acalma e quis começar esse episódio final com música. Que nem a Lu, que narrou a 1ª temporada. A gente até podia fazer um feat judaico crente. Fica aí a dica. Brincadeiras à parte, mexendo nos arquivos que eu salvei para mostrar essa temporada, eu me deparei com isso aqui. Essa geração que está aí é uma geração que pensa em educação como transformação. É uma juventude que pensa na educação como porta para um futuro melhor. E é uma juventude que sonha, é uma juventude que enxerga a educação, de fato, como a chave, né? Eu tenho refletido bastante sobre isso. Tenho refletido bastante e cada vez mais. Mas achei que seria legal trazer também outros pontos de vista, de pessoas de outras gerações. Bom, eu confesso que é uma geração muito complicada. De bate pronto, essa fala da minha mãe já faz a gente revirar o olho. Mas vamos tentar entender. Ele é uma geração que não tem aquele hábito de benção mãe, benção pai. Mas não foi ensinado isso. Ensinado foi. Só que a criança, de hoje em dia, ela não tem esse hábito de você fala uma coisa, ele vai lá e faz outra. Não é como antigamente que a mãe botava ali sentada e a criança ficava. O que Dona Súlia chama de complicada, eu chamo de livre e de questionadora. E no fundo, ela também. Essa geração internet. Eu acho que vai longe, vai. É uma geração que vai longe, vai, mas acho a geração muito complicada. Apesar de que, assim como algumas pessoas da geração dela, ela pode ser meio irredutível. Eu sou sincera, acho a geração super complicada, uma geração muito teimosa. As crianças teimosas, as crianças, sei lá. E um cadinho contraditória. Eu acho uma geração estranha, mas capazes, mas porém estranhas. Mas essa não é só uma crítica de quem é da geração X, que nem minha mãe. Até nós, Zillennials, a geração internet, fazemos uma autocrítica. Só que a gente se acostumou numa zona de conforto. O que a gente vive hoje é uma zona de conforto, no sentido de, tipo assim, os nossos pais, eles construíram coisas pra gente, que hoje são uma internet, uma televisão em casa, até ter uma água encanada, até ter um canto para ficar hoje é melhor do que uma realidade do que os nossos pais, nossos avós, assim, na maioria deles, até viveram, de certa forma. Então, assim, eu vejo que a gente está muito acomodado, a gente culpa outras pessoas pelos resultados que a gente está tendo e a gente não enxerga que a informação está na palma da nossa mão, assim, que basta a gente querer fazer que as coisas aconteçam, assim. Para o Vitor, que esteve comigo no fronte das ocupações, uma parte dessa geração pode até ter mais acesso, mas nem todo mundo está a fim de correr atrás. Só que, como tudo nessa vida, não dá para generalizar. Assim, a nossa geração ela é massa, é uma geração que tem muito potencial, tem muitos acessos, muito poder para se comunicar, para fazer coisas grandes, assim como a gente fez lá na ocupação, mas a gente mesmo se limita, assim, a gente mesmo traz condições para a gente que às vezes nem existe, a gente cria medos que nem na real nem existe
E aí a gente fica culpando, a gente fica batendo numa tecla de que, porra, eu tenho que aceitar essa minha realidade, tenho que ficar vivendo toda essa mesmice quando... Ao contrário do que a gente viu acontecer em décadas e gerações passadas, não dá pra cravar que essa geração é isso ou aquilo. Antigamente, tinha aquela coisa de tribo, que hoje é um conceito super controverso e problematizado com toda razão. Tinha os emos, as patricinhas, os hippies, como se cada um vivesse numa bolha e nunca se misturasse. Só que se você ouviu as temporadas anteriores desse podcast, deve ter percebido que essa geração é múltipla, diversa, questionadora, é tudo, menos uma coisa só. Eu me orgulho do podcast que fiz sobre o Xié. É uma forma de valorizar o lugar que me trouxe a vida, praticamente, onde as raízes da minha família estão fincadas. E como o Caio, na segunda temporada, falou, é uma geração que faz questão de reverenciar quem veio antes, quem abriu os caminhos. Eu conheci o Gabriel, gente, eu nem sei mais, não conheço o Gabriel há tanto tempo, mas eu acho que eu conheci o Gabriel jovenzinho. Ele estudava aqui numa escola pública aqui do Largo do Machado, que ele vai saber contar para vocês melhor o nome do que eu. Ah, mas eu me lembro muito bem, Patrícia Tomasquim. Isso aí foi quando eu estudava no Amaro Cavalcante. Isso, Amaro Cavalcante. E Gabriel frequentava um movimento judaico, um movimento sionista judaico progressista, que não era, infelizmente, o movimento que eu apoio do ponto de vista do movimento político, né? Mas eu apoio das ideias também, a gente é irmão. Mas ele era do Hashomer Hatzair, e ele descobre em algum momento, né, uma ascendência judaica, e ele corajosamente quer abraçar essa ascendência judaica, né? Corajosamente eu digo porque ele é um jovem negro, né, da periferia, quer dizer, não é um jovem com posses, um jovem educado, né, na família, por uma família evangélica, né, e que sozinho resolve que ele quer voltar às raízes judaicas dele. Então, só pelo jeito articulado que a Patrícia fala, você já deve ter percebido que o currículo dela é extenso, mas eu vou tentar resumir. A Patrícia é uma ativista dos direitos humanos, especializada em estudos bíblicos e criação de novas metodologias pela Universidade Hebraica de Jerusalém, com vários artigos e livros publicados. Uma grande professora, de hebraico, inclusive. Então, eu sou uma ativista dos direitos humanos, com títulos, né, de reconhecimento disso. Sou mulher cidadã fluminense, Leolinda de Figueiredo Daltro. É um título outorgado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Então, tem 100 mulheres que têm esse título, então eu sou uma dessas mulheres com esse título. E como se não bastasse tudo isso, ela está na luta por um Brasil mais justo desde a época da ditadura civil-militar. Ou seja, se a gente hoje vai para a rua ou ocupa uma escola para gritar por uma educação mais igualitária, é porque pessoas como ela estavam nas trincheiras muito antes. Um dia, ela foi visitar a gente, lá na ocupação. E aí eu fui lá, e o Gabriel estava lá, e eu chamava Gabriel para vir na minha casa aqui almoçar, e a turma que estava no comando da greve lá, para vir almoçar aqui na minha casa, porque eu moro no Flamengo. E o que era só para ser um almoço, virou uma aula de hebraico. E, obviamente, ele não tinha condições de pagar o preço da aula particular em hebraico, de hebraico da minha especialmente. Ela começou a me dar aula de maneira gratuita. Só que o judaísmo tem uma proibição do ponto de vista da doutrina judaica, de que você não pode ofertar de graça aquilo que é o seu ganha-pão. E aí, firmamos um compromisso. Eu não faltaria nenhuma aula e, em contrapartida, ajudaria com posts para redes sociais, textos de artigos que estavam pelo caminho. Era uma troca de conhecimento, literalmente. E quando a gente viu, nasceu uma grande amizade intergeracional. Patrícia no auge dos seus 60 e eu começando os 20, trocando experiências e descobrindo quais eram as pautas que nos conectavam. Choramos pela morte da Marielle, debatemos sobre as eleições de 2018 e, além disso, nos conectamos de outras maneiras. Patrícia me ensinou vários pratos judaicos e foi uma peça importante na minha formação cultural. É isso, Gabriel é essa pessoa linda, e aí eu acompanhei ele entrando na faculdade, acompanhei as incertezas, contribuí na medida do que podia, no sentido de trabalhar textos e de entender os textos, e às vezes digerir algumas perseguições ou algumas coisas
clássicas, né, que estão dadas, que um jovem, quando entra na universidade, não consegue entender, até pela própria questão do jovem, né? Então, ele bate de frente, ele se rebela, ele faz algumas coisas, eu dizer, querido, presta atenção. E nessa hora, ela me dizia: o professor, ele tem ali a palavra final. Bate, mas bate com consciência de que você não pode também tirar o seu espaço, né, de alcançar aquela meta. Bate, mas bate com consciência. Nunca esqueci desse conselho. Agora, como quem está do outro lado do quadro sou eu, minha intenção é espalhar todo o conhecimento que eu acumulei ao longo desses poucos anos, como fiz com a Marina, na época da ocupação. O Gabriel que até me ensinou isso, que, a educação derruba o Estado. Então, se a gente não tiver a educação, a gente não sabe de nada. A gente é só uns peixinhos no meio do oceano, ali vegetando. Ou nas trocas que eu tenho com o Ivan, no café na sala dos professores, entre uma aula e outra. Você se olha, você troca poucas palavras e já entende tudo. Isso, para mim, é a melhor coisa, assim, poder realmente, eu também li tal coisa, dialoga com isso, e através desses diálogos poder desenvolver, né? Poder desenvolver um curso juntos. Meu nome é Gabriel Richard, eu tenho 18 anos, eu faço parte da Associação dos Ex-Alunos, mas eu ajudei a fundar em 2013 o Grêmio aqui. E aí minha chapa ganhou em 2013, em 2014 e em 2015. Eu me formei em dezembro. E eu tenho ainda uma forte relação com a comunidade escolar, né? Eu conheço muitos pais de alunos, a maioria me conhece, professores, tenho muitos queridos aqui. É claro que para muita gente, eu ainda sou aquele menino articulado que liderou a ocupação do Amaro Cavalcante. E muita gente também aposta num destino até óbvio, digamos assim. Que eu acho que ele vai ser vereador e coisas assim. Secretário de educação, quem sabe? Acho que Gabriel vai ocupar cargos grandes na política do Brasil, sendo sincera, assim. Vejo muito ele nesse lugar. Por essa força intempestiva que ele tem, essa vontade de se conectar com o mundo e de botar na mesa as coisas que ele acredita, né? Eu acho que isso também é algo que é muito dele. Embora eu tenha mesmo começado um caminho na vida pública, e seja até meio político, no bom sentido da palavra. Melhor companhia de bar é o Gabriel. O Gabriel no bar parece um popstar. Pode ir para qualquer bairro do Rio de Janeiro com o Gabriel para ir pro bar à noite, que as pessoas vão parando na rua, porque todo mundo conhece o Gabriel. Mas o fato é que eu ando numa ressaca dos movimentos sociais e de movimentos estudantis. Eu explico. Quando eu falo de uma ressaca, eu falo sobre uma pausa. Depois de jogar toda a minha energia em 2016 e atuar no front, eu me deparei com algumas coisas que eu não concordava. E via um certo maniqueísmo. E mais que isso, um distanciamento da base da pirâmide socioeconômica brasileira. Não é que eu joguei a toalha. Muito pelo contrário, sigo no ativismo, que é muito importante para a luta e para a garantia dos nossos direitos. Mas decidi nesse momento me dedicar de outro jeito, através dos livros, dos artigos e das notícias de fontes confiáveis. Como um professor de história, decidi estudar a humanidade no tempo e espaço, para encontrar o meu próprio tempo, o meu próprio espaço. Como foi intensa a jornada dessa temporada, onde eu pude revisitar um pouco do meu ativismo, minhas utopias, minhas dores, meus atravessamentos, e tudo isso me fez ter a certeza que meu passado não foi em vão, que a minha luta e dos que estão comigo é forte e reverbera como a minha voz. E o mais curioso é que eu pensava que fazer um podcast seria uma experiência solitária. Mas eu nunca me senti sozinho, porque quando eu tô com o microfone na mão, eu levo um monte de gente junto. Mesmo com todas as nossas diferenças, quando o assunto é política, a gente costuma se afinar e cantar no mesmo tom. Porque os meus traços são rastros de resistência, que por muitos anos tentaram apagar, negar e silenciar. Traços e rastros que evidenciam uma história, um legado, um povo. E ir pra luta juntos, sem medo. E é por esse povo que eu vou continuar a lutar. E mesmo que algumas dúvidas ainda estejam na minha cabeça, e eu me pergunte, até quando vamos lutar por uma educação mais justa? E aí, eu me pergunto outra vez, até quando? Eu termino essa experiência com uma certeza, que essa geração enxerga o horizonte como um meio e não como um fim. Afinal,
sempre tem algum objetivo para onde caminhar. Basta a gente acreditar. Essa Geração é uma produção da Rádio Novelo para a Fundação TID Setúbal. A coordenação geral por parte da Fundação é da Fernanda Nobre e do Márcio Black. E quem responde pelo digital e pela identidade visual é o Amaury Eugênio, a Gaia Vieira e o Ricardo Matés. Pela Novelo, a coordenação geral do podcast é da Paula Scarpim e da Bárbara Rubira, que também é responsável pela produção com apoio da Clara Reustab. Quem assina o roteiro é o Edu Araújo. A edição é da Clara Reustab e a sonorização é da Júlia Matos. A mixagem é do João Jabassi, da Pipoca Sound. E foi no Pipoca Sound que gravamos a locução dessa temporada. A nossa música tema foi composta pelo Chico Correia. A coordenação digital é da Bia Ribeiro, que também faz a distribuição e a locução. Que eu escreva, inscreva e fale minhas histórias, dúvidas, reflexões, trocas e questionamentos. Quando eu tocar num quadro branco, quero que a educação desça, dance e se manifeste. Que faça muita bagunça e que gere risadas, seriedade, introspecção e choro também. E o principal, que os erros e as faltas que estão presentes nas vidas e nos jogos alheios tornem-se aprendizados mútuos e que anime o espírito para o conhecimento. Não só o meu, mas de muitos.